Então agora a gente vai aprender sobre declarações pública e privada. Então, o que são declarações pública e privada? Vamos pegar aqui o primeiro objeto, vou dar um espaço aqui, vou dar um Enter. Pegar aqui, ó, o aluno 1, tá? Tem aqui, ó, o aluno 1, ponto, tá? Aqui a gente tem do Java algumas coisas prontas, tá? Que são assim, a referência dele na memória, o método para identificar se um objeto é igual a outro, o tipo da classe dele. A gente não tem nada a mais, a gente tem que acessar esses atributos aqui. Tem que acessar esses atributos para a gente passar os dados para esse objeto, tá? Porque, por exemplo, a gente tem aqui o aluno 1, ele será o João. Mas como que eu vou passar um nome para identificar que o aluno 1 é o João? Vou passar a idade dele, a data de nascimento. Como que eu vou passar os dados? Eu tenho que acessar os atributos, tá? Aqui os atributos desse objeto. Concorda? E eu não tenho acesso aqui, ó, o ponto. Então, aluno, ponto. Tá? Você sempre chama objeto, aí ponto, eu vou acessar atributos e métodos. Sempre dá um ponto, que daí você vai ver o que tem dentro do objeto. Tá? Então, aqui no caso, ó, ponto e contra espaço, ponto, contra espaço. Não tem nada, não tem. Por quê? Vou pegar aqui o exemplo, o primeiro atributo. Por quê? Por padrão, o Java, ele está assim, ó, private, está privado. Tá? Está aqui, ó, privado. Quando é privado, ele só é acessível dentro do próprio objeto aluno. Eu não posso acessar de fora. No caso aqui, eu estou nessa classe, a primeira classe Java, estou tentando acessar os dados do aluno. Eu posso criar sim um aluno, mas os atributos eu não consigo acessar. Por quê? Isso é padrão do Java, colocar os atributos dessa forma. Se eu quiser acessar diretamente os atributos, eu tenho que deixar ele como public. Ó, public. Colocou aqui como public. Colocou como public, vamos vir aqui na classe, daqui um contra espaço, olha lá, ó. Opa, contra espaço, olha lá, o nome já apareceu. Tá vendo? O nome aqui já apareceu. Então você pode clicar ou pode selecionar aqui as setinhas do teclado, ó, dar um Enter. Aí o nome vai ser igual, aí colocar aqui o João. Termina com ponto e vírgula. Então agora eu estou passando esse valor do nome para o João. Certo? Se eu for imprimir aqui no console, lembra daquele código nosso, ó, do sysout que faz imprime no console, ó, sysout, aí eu pego aqui, ó, aluno 1 ponto o nome. Vamos executar aqui essa classe, executar. Olha lá, ó, imprimiu aqui no console, ó, João. Eu só vou concatenar uma string, juntar, ó, nome do aluno 1, colocar é igual, aí um mais aqui para ele pegar de dentro do objeto, aluno.nome. Olha lá, nome do aluno 1 é João. Tá vendo? Tá? Então aqui a gente criou um objeto. Tá? Pegamos a referência aqui para esse objeto, então a variável que faz referência para esse objeto, e a gente tem daí acesso aos atributos. Tem que acesso aos atributos. Nome, tá vendo? E aqui a gente está imprimido no console. Então a gente atribuiu, passou aqui para o atributo nome, dizendo que é João. E daí a gente está imprimindo aqui no console, a gente chama novamente, sempre fazendo referência daí para o objeto. A partir do momento que a gente instancia, cria esse objeto, a gente depois, para baixo, a gente sempre vai trabalhando com a referência dele, que é a variável que representa. Daí é referência chamando atributos, referência chamando métodos, e a gente começa a programação. Tá? Outra coisa, outro detalhe, um detalhe muito importante, ó, se não tiver essa criação aqui da instância, eu vou tirar essa criação, ó, automaticamente aqui ele mostrou um erro, tá vendo? Ó, tá pedindo ali para você inicializar.
Se eu mesmo aqui dessa forma, eu vou tirar a linha de baixo, ó, aqui, ó, viu? Ele também está pedindo a inicialização, tá? Ou então eu posso iniciar assim, ó, null. Isso é muito comum no Java, tá? O pessoal, às vezes, iniciar, apenas declarar e colocar null, porque esse objeto não está servindo para nada nesse momento, então o pessoal não cria ele, deixa como null. Se eu for tentar executar, olha o que vai acontecer, ó, null pointer exception, tá? A gente tem aqui, ó, a classe e o método, ó. Classe, que aconteceu nessa classe, nesse método main, na linha 15, ó, na linha 15. Tá vendo? Primeira classe, Java, classe, ponto, método, main, e a linha 15, ó, linha 15. Então, aconteceu aqui. Então, por quê? Esse aluno 1, ele está null. Então, esse null pointer exception é o mais comum do Java acontecer isso. Tá? O pessoal esquecer de instanciar um objeto. No caso, a gente pode ter, mesmo tendo os atributos, se tiver igual a null, né, vou limpar aqui o console, vai dar o mesmo erro, ó lá, null pointer exception. Se a gente clicar aqui na linha, ó, tá? Aqui ele já marcou aqui na linha 14, porque a gente tentou usar o objeto sendo que ele está nulo. Então, no primeiro uso do objeto, se ele tiver nulo, inexistente, não existe para o Java, porque ele está nulo, ele vai dar erro. Então, a partir do momento que a gente instancia, a gente fala para o Java, ó, cria esse objeto para mim. Tá? Criou o objeto? Beleza, agora a gente vai ter tudo funcionando. Tá? Então, esses erros de null pointer exception é o que todo mundo passa quando está iniciando, e vocês têm que já ter na ponta da língua, na ponta do dedo, você já tem que ficar craque de que quando apareceu o null pointer exception, ele acontece de diversas formas, mas é sempre quando tem alguma coisa nula, inexistente. Daí você tem que dizer para o Java, cria ou então receba um dado, tá, para ele poder não acontecer o erro. Tá? Então, criamos aqui um objeto, adicionamos valor para ele e aqui a gente está imprimido no console. Se a gente for tirar aqui o atributo public, colocar o private e salvar, olha lá, ó, já ficou vermelho aqui nossa classe, porque ó, o nome não é mais acessível. Ó, dá um F2 aqui, F2, para ele deixar travada essa telinha de erro. Ó. Aluno.nome, a classe, né, o objeto, e atributo, ó, não é visível. Por que não é visível? Eu não consigo acessar o nome porque ele está privado. Então, ele tem que ser public. Tá? A mesma coisa, vou colocar aqui idade. Ó. Aluno, ponto, ó, eu não consigo acessar. Então, porque ele está privado. Então, ele tem que ser public. Tá? Vocês vão ver que por quê? A gente está acessando um atributo direto. Em Java, vocês vão ver, a gente vai ver depois, a parte dos atributos setter e getters, métodos setter e getters, para trabalhar com os atributos. Tá? A gente não pode, no Java, ficar pegando o atributo direto. A gente vai usar métodos para isso que a gente vai ver na sequência. Mas essa parte faz parte da didática para vocês amadurecer a mentalidade. Então, no caso aqui, ó, idade. Ó, idade igual, é um inteiro. Então, eu vou passar 50 aqui. Tá? Aí eu vou imprimir aqui no console, ó, sysout, sys, contra espaço, seleciono aqui alt, colocar aqui, idade é igual, aí dá um mais, eu vou pegar aqui o aluno 1 ponto, lá, a idade. Tá? Eu vou executar, olha lá, nome do aluno, 1 é João, idade 50. Tá vendo? Beleza, né? Então, a gente pode ir fazendo isso para todos os atributos. Só que como por padrão ele é privado, é a mesma coisa de estar assim, ó, private. Eu não consigo acessar. Para eu conseguir acessar aqui no outra classe, eu tenho que colocar como public. Tá? E daí eu tenho acesso, ó lá, à data de nascimento. Tá vendo? Então, normalmente, vocês vão ver que sempre estará private aqui. E realmente vai estar nas próximas aulas.
Essa aula aqui é para a gente entender a diferença entre privado e public. Se tiver privado, ele só é acessível dentro do aluno. Se tiver public, ele pode ser acessível de outros cantos, os atributos. Só que a partir das próximas aulas, a gente vai trabalhar com métodos setter e getters, tá? Porque no Java a gente não fica chamando o atributo direto, a gente chama um método que recebe o valor como parâmetro e seta para o atributo. E a gente vai começar daí a ver a partir das próximas aulas, a partir de setter, getter, métodos, a gente já vai começar já a brincar mais com a parte da orientação objeto.